Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Hoje temos um episódio um bocadinho diferente, sendo que vamos ter um pequeno sucedâneo de três histórias, aqui com o Marco, que deu uma volta ao mundo durante 2 anos e 3 meses. Fiquem por aí, vão curtir. Marco, prazer ter-te aqui, finalmente. Já ando a tentar atrair-te Igualmente, prazer é meu. para estes lados já há algum tempo. De certa forma, fechamos aqui um círculo, porque quando eu te ou fechamos um triângulo, quando eu te conheci ao mesmo tempo o Christian Marques, que pá, conhecemos no Hits Fest, não foi? E foi, Sim. Eu ontem, acho que foi a única vez que. Dizes? sim. Só ontem é que eu estive a ver a entrevista dele e vocês falavam de mim na entrevista. Exatamente. Foi Yeah, yeah. interessante. Sim, pá, foi fixe porque nós tínhamos uma cadeia qualquer, não era? Tipo, tu tinhas sabido de mim e depois. Ou melhor, eu não me lembro muito bem, mas inspiramos uns aos outros, de certa forma, não lembro muito bem. E lembro quando. Sim, foi. Que isso Eu comecei a ler as tuas histórias quando tu fizeste a primeira viagem até Singapura. Comecei a vê-las, acho que era no blog ou no site de Amplificação, algo assim. amplificação, E é. as tuas histórias inspiraram bastante para fazer a minha viagem à volta do mundo. Um, Basicamente, tu inspiraste-me para fazer, como eu te disse na altura. E depois o Christian inspirou-se em mim e depois também te conheceu e inspirou-se também nas tuas aventuras. Portanto, obrigado. Isso altamente. E depois alguém há de ler o livro do Christian e alguém se inspira nele. E pá, e esta cadeiazinha de inspirações perpétuas é espetacular, porque pá, eu lembro-me uma pessoa que me inspirou particularmente em 2009, fui à Índia a primeira vez, fui uma viagem de 2 semanas, e pá, conheci lá um espanhol que o gajo estava em viagem há 8 meses ou assim, e para mim o simples conceito de viajar durante 8 meses já era uma cena assim. O quê, mano? Tipo, 8 meses, tu és todo, tipo, já, para mim já era bué, e é bué na mesma. Mas obviamente hoje em dia conheço pessoas que teve aqui há umas semanas na Metamorfose de Luís Simões, que teve tipo 5 anos de uma vez e 4 de outra, e depois tu próprio acabaste por bazar tipo também 1 milhão de dias, não foi? Tiveste 2 anos e meio e muito fora. Quando saíste já Deu dois, tinhas ideia que ia ser tanto. Sim. 2 anos e 3 meses. Sim, quando comecei a viagem, sim, tinha a ideia de que ia estar algum tempo fora, tinha-me preparado para isso. Mas estava um bocado limitado tanto pelo dinheiro, por isso é que eu escolhi e decidi viajar à boleia. Na verdade, eu acabei a minha viagem ao final deste tempo porque houve uma emergência familiar em que eu tive que voltar. Porque a minha ideia era, o último país que eu estive foi na Colômbia, e a minha ideia era continuar a viajar até ao norte, até aos Estados Unidos, Canadá, e depois daí voltar de barco. Não acabou por Então acontecer, ainda. mas não. Foi bom também ter parado naquela altura, porque se calhar ainda agora estava a viajar. E Yeah. foi bom ter Sentes parado. que se pode tornar uma espécie de vício, de onde depois é difícil uma pessoa sair, tipo, uma vez que começa assim um império tão longo. Sim, 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 de certeza absoluta. Eu tenho amigos que há anos que andam a viajar, basicamente. Voltam a casa para depois voltam a viajar. E eu sinto que é viciante. Eu próprio, quando acabei esta grande viagem, para mim, não acabou a viagem naquele momento em que eu desisti, porque eu continuei a fazer viagens, voltei várias vezes ao Irão e fiz várias viagens à boleia. Voltei a fazer de Portugal ao Irão à boleia, depois disso. A viagem não acabou e eu, neste momento, estou um pouco mais no mesmo sítio, não faço tantas viagens, mas continuo com o bichinho dentro de mim com a vontade de fazer uma viagem grande outra vez. Tens uma Sim, ligação particular com o Irão, não é? Como, na verdade, como muitos viajantes sim, passam aqui, mas a tu também. tua cara metade, mas a tua cara Sim, metade é iraniana, não é? Acaba por é ser uma, verdade. uma ligação mais especial do que aquela Uhum. que eu tenho. A cena de encontrar amor em viagem, para mim, é sempre interessante, porque pá, eu nunca tal me foi permitido, porque eu a mim próprio não me permitia, porque o meu coração estava ocupado e então não havia grande. O cadeado estava fechado.
Mas é sempre interessante, tipo, não sentes que, sei lá, tipo, uma pessoa quando está em viagem acaba por viver tudo mais intensamente. Uhum. Parece-me interessante o facto de uma pessoa se apaixonar em viagem porque deve ser um amor, de certa forma, ainda mais intenso, não é? Porque tu estás. O amor é sempre intenso, a viagem é sempre intensa. E viver uma paixão dentro de uma viagem deve ser realmente alucinante. Imagino. Vocês conheceram a sua irmã enquanto estavam a viajar e depois ela viajou contigo ou voltaste mais tarde? Espero não estar a entrar em. Se tiver a entrar em Sim, mínimos mais íntimos, estás à vontade para mandar a merda. sim, conhecemos no Irão e depois viajámos na Turquia e depois viajámos outra vez no Irão e foi assim que viajámos. Que foi E agora desenvolvendo. finalmente, Então tu. depois de um longo processo, ela finalmente veio para Portugal e já cá está 6 ou mais, creio que 8 meses que ela cá está. E agora estamos a fazer a nossa vida aos dois e está a ser interessante, está a ser uma nova fase da minha vida. Foi difícil para ela conseguir a residência portuguesa? Foi, Ok, pois mas já imagino que. conseguiu e pronto, agora está. Ótimo, ainda bem, fico contente. Então Não quero entrar em detalhes sobre isso. tu, claro, sem problema. Tu saíste de Portugal, foste andando por Boleia em direção a oeste, né? E Uhum. Oeste, foste para o oeste, para este? Ou foste para o oeste primeiro? este. Este. Saí de E Portugal, Espanha. foste pelo norte do Sim, continente passei. Euroasiático. Não, na verdade, a Sim, minha sim. viagem é assim: eu fiz. A minha ideia inicial era fazer tudo completamente à boleia, mesmo barcos e a tentar avião e tudo. Porque, por uma questão monetária, eu tinha juntado, isso não é, eu digo no blog e digo a toda a gente, eu gastei na minha viagem 10.000 euros e basicamente esse era o orçamento que eu tinha para a minha viagem. Eu não trabalhei durante a viagem, e eu sabia que ia ser difícil fazer uma viagem à volta do mundo com esse dinheiro. Não é pouco, mas também não é muito quando tu planeias fazer algo assim tão megalómano. E então, basicamente, da primeira parte da minha viagem eu fiz de Portugal até à China e depois atravessei o Cazaquistão e voltei ao Irão. E depois, quando estiveste a falar com o Cris, nós estivemos na Arménia, foi dessa vez que eu estive no Irão. Ele ia para o Irão, eu ia para a Rússia, onde vou contar a história a seguir. Basicamente, depois da Rússia voltei pela China e fui pelo Sudoeste Asiático e depois Indonésia, Papua Nova Guiné, as Ilhas de Salomão, Fiji, Nova Zelândia e depois a América Latina. E Antes depois que Portugal chegues outra aí vez. ao cerne da tua história, gostava que me falasse um bocado como é que foi como é que é Papua Nova Guiné, sabes? A Papua Nova Guiné é daqueles países que eu digo quando quero dizer um país que não tem nada a ver com nada, estás a ver? Tipo, um dia desse vou para Papua Nova Guiné. Tipo, é aquele país, bué, no meu imaginário, é quase como se fosse um buraco negro, pelo menos em termos de coisas que eu conheço acerca dele. Tenho uma ideia que Port Moresby é Port Moresby, a capital. Port Moresby, Tenho ideia que sim. supostamente é bem perigoso, é verdade. Como é que É, o pessoal é é. lá? É É um tipo, não país podes que andar à muita vontade. gente. Não, opa, eu estive em países perigosos e tu também estiveste no Paquistão, se bem que pronto, é relativo, não é? Depende do sítio onde estás. Mas o país mais perigoso onde eu estive em toda a minha viagem foi a Papua Nova Guiné. Se bem que nunca me apontaram uma arma ou nunca me. Como aconteceu, por exemplo, na Colômbia ou no Equador, mas eu considero mais perigoso porque é mais imprevisível e é realmente perigoso, especialmente para as mulheres. Na verdade, tudo o que eu li, eu estava bastante assustado. Ao princípio, quando fui para Jaipura, que é a última cidade da Indonésia, a fronteira com a Nova Guiné, estava bastante assustado com as histórias da malária, porque até ouvi falar de pessoas, de médicos que morreram com malária, eu estava bastante assustado com isso. E li bastante sobre a Papua Nova Guiné e só lia coisas assustadoras e na verdade é um bocado assustador. Mas mesmo assim eu consegui viajar à boleia de barco e conhecer pessoas interessantes e ter uma experiência, uma boa experiência lá. Nunca, nada me aconteceu, mas na verdade
Também não me arrisquei, se calhar, tanto, ou tive que tomar mais precauções do que tomei noutros sítios. Por isso. E apanhaste uma boleia, disseste que apanhaste uma boleia de um barco? Foi assim que tu foste para as Ilhas Várias Salomão? vezes, sim. Pá, porque eu Sim. acho. Provavelmente já tivemos aqui na Metamorfose alguém que apanhou boleia de um barco, mas pelo menos nunca ninguém falou disso. E eu próprio. Opá, Se quiseres, que um gajo vai para, podemos falar dessa vai para o história em vez da Porto. outra. Não, eu posso, se quiseres, podemos falar dessa história em vez da outra que estávamos a pensar. Então, eu queria ir, estava na Papua Nova Guiné e queria ir para as Ilhas de Salomão. E não há transportes, nem sequer à fronteira tu tens que ir carimbar o teu passaporte uns dias antes na cidade principal, antes de sair do país. Diz mais ou menos vou sair daqui a 5 dias ou assim. E eu sabia, já tinha lido algumas coisas, se calhar havia uma possibilidade, se fosse para portos de pescadores, que era possível encontrar algum pescador que me levasse até à próxima ilha, que já era Ilhas de Salomão. As Ilhas do Tesouro, Treasure Island, ou alguma coisa assim. Sim, eu já o tinha feito várias vezes na Indonésia, tinha passado basicamente as ilhas todas à boleia. Na Indonésia, basicamente, tu tens ferry boats para ir das ilhas todas e basicamente para ir à boleia de uma ilha para a outra, pedes, por exemplo, a um caminista, se pode deixar entrar e depois dentro do caminhão, como eles pagam pelo caminhão, não pagam por pessoa, então é fácil arranjar boleia. E também já tinha conseguido basicamente em barcos, em ferryboats ou barcos de passageiros, mas nunca tinha tentado um barco de pescadores, um barco pequenino. Foi a primeira vez que o fiz e tive ainda alguns dias e não foi com esses pescadores que eu fui, mas com os amigos dele e basicamente consegui encontrar uma família que me acolheu e deixou ficar em casa deles e todos os dias ia ver pessoas ou que iam vender ao mercado às Ilhas de Salomão ou que iam pescar a ver se me conseguiam levar. Finalmente já consegui encontrar umas pessoas simpáticas que me levaram no barquito e chegámos já ao meio da noite às Ilhas de Salomão. Não havia eletricidade, E o nem Fala não pedia telefone, não dinheiro, nem havia nada. nada. Não, eu disse que estava a boleia, que essa era a minha situação e se eles quisessem levar-me, levavam, se não quisessem. Mas não pediram dinheiro. Quanto tempo é que foi? Essa viagem deve ter demorado para aí umas 4 horas, 3, 4 horas. Não é muito longe da Papua Nova Guiné às Ilhas de Salomão, é perto. Ok. E sabes que as Ilhas de Salomão são as ilhas do Treasure Island? Tem umas ilhas no norte que chamam as ilhas de Treasure Island, algo assim. Por causa lá Ilhas de do Salomão, pirata? Treasure Island. Ok, ok. Talvez. O interessante nas Ilhas de Salomão é que é um dos países menos visitados do mundo. Então eu tive aí 2 meses e digo-te que fui super, super bem acolhido por toda a gente, porque as pessoas que vivem lá maioritariamente, estou a falar de estrangeiros, são na maioria australianos e não são assim muito simpáticos com os locais. Então quando eles viram um estrangeiro porreiro e que está bem com toda a gente, passei muito, muito bons tempos nas Ilhas de Salomão. Gostava de voltar, é um dos países que eu gostava de voltar um dia. Pá, 2 meses. Eu não sei se já. Sabes, eu acho que o único sítio onde eu tive 2 meses em viagem foi na Nigéria e foi o tipo dos meus piores países que eu visitei. Mas pá, foi em 2014, durante o último grande surto de ébola e a fronteira estava fechada para os camarões, pronto, foi em 31 de caraças. Mas já, 2 meses num país. Tu costumas ficar muito tempo no mesmo sítio? Não. Aconteceu dessa vez porque na altura eu queria ir para Fiji, queria arranjar uma boleia de barco com aqueles barcos que levam materiais de construção ou cargueiros. Cheguei a entrar em cargueiros, assim tipo. Eu comecei a dar bem com o capitão do porto de Hanoi Hanoi, desculpa, como é que se chama a capital? De Honiara. E então ele levava-me no barquito dele até aos barcos, aqueles cargueiros grandes ou de petróleo e eu cheguei a subir para aquelas escadas acima. Uma vez eu fui lá ter com o capitão, quem és tu?
Epá, não consegui apanhar boleia porque depois, entretanto, houve uma tempestade enorme em Fiji e morreram umas 40 pessoas e então eu tive que sair de lá de avião, desisti. Foi por isso que eu perdi lá muito tempo. Também porque as Ok. pessoas também eram muito simpáticas. E não foi fácil, foi mais fácil chegar às Ilhas de Salomão do que viajar, por exemplo, até à capital, por exemplo, de ilha em ilha, fui de ilha em ilha e aí foi mais complicado. Uau, Depois, também. nas primeiras 2 semanas que eu tive nas Ilhas de Salomão, basicamente estive no mesmo sítio, não conseguia sair de lá, estava parado, não conseguia, ninguém me dava boleia, não conseguia sair de lá por nada. Mas foi interessante. Ok, então mas vamos voltar É, ao continente. Às tantas, deste por ti em Baikal. Baikal para quem não sabe, é o lago. Sei que é um lago bem grande, mas é tipo, é o lago maior de alguma coisa. é o maior reservatório de água doce do mundo, algo assim. Pronto. Então, sim, claramente. Claramente. Estavas aí. Conta-nos então essa história. Como é que foste aí parar e para onde é que ias? Ahm, se- eu basicamente queria atravessar a Rússia até à Mongólia e assim fiz. E fui a essa ilha, é a única ilha que tem no meio do Lago Baikal. Não sei se é a única, mas pelo menos é a maior. Ahm, Fui a essa ilha, estava a ficar num couchsurfer que era um professor de filosofia ou algo assim, mas eu estava na aldeia principal dessa ilha. A ilha ainda é bastante grande e eles tinham-me dito para ir visitar o Capo Cowboy ou Roboy, algo assim, que é o norte, o extremo norte da ilha, que era muito bonito e muito interessante. Primeiro eu fui com a família, com essa família que eu estava a ficar até ao pé do lago, tivemos algum tempo a visitar uns sítios xamânicos e tal, foi interessante e depois eu continuei a pé e eu vi alguns carros a passar para o norte, alguns carros, e eu pensei, bem, eram para aí, sei lá, tipo 1 hora ou meio, 2 ou assim, não vou estar aqui a correrias e que de certeza que vou conseguir arranjar boleia até lá. Comecei a caminhar, consegui encontrar uma boleia com uma família de Moscovo que estava ali a passear, que era um puto para aí com uns 5 anos, a mãe e o pai, e eles foram parando nos sítios todos, também era a primeira vez que lá estavam, para tirar fotografias e não sei o quê. Quando chegámos ao norte da ilha, já estava a ficar de noite, e fomos lá tirar umas fotografias com o pôr do sol, foi brutal. Quando voltamos para o carro, isto já estava a ficar de noite. O carro não pega. É daqueles tipo jipes, mas automáticos dos novos, que eles tinham lugar por lá, e aquilo carregava. Fiquei com esperança porque o homem disse-me que era engenheiro. Bom, ele vai conseguir resolver esta situação, mas não. O carro não pegava e ele começou-me a escrever uma carta em SOS em russo, porque opá, naquela situação, quem é que ia caminhar até à aldeia mais próxima e ficava talvez a uns 10 quilómetros? Tinha que ser eu, não era? O pai não ia eu ficava lá com o puto e com a mãe não ia, o puto também não, tinha que ser eu, pronto, eu tinha a lanterna, felizmente, mas pensei, epá, estou na Sibéria, tenho que passar por meio da floresta para ir até àquela aldeia, provavelmente há ursos, já há lobos, eu sei lá. Eu pensei, não, isto não pode ser, temos aqui o carro, temos que resolver esta situação. Eu já com a carta de SOS na mão, eu pensei, pedi a ele a autorização se podia tentar pôr o carro a trabalhar. Opa, não sei o que é que eu fiz, carreguei nos botões todos, pus o carro a trabalhar, pus o carro em ponto morto ou algo assim, e disse a ele para ir conduzir. Ele pega no carro, põe o carro outra vez abaixo. Opa, eu não acredito. Eu vou outra vez para o carro, tento pôr os botões todos, consegui pôr aquela porra a trabalhar. E finalmente, já vamos, tipo, saí de lá à bruta já de noite. Os buracos tudo a saltar, mas chegamos o puto a gritar o meu nome. Pá, foi lindo, foi lindo. Chegámos à aldeia, sãos e salvos, e fui logo diretamente ao supermercado que estava a fechar para comprar qualquer coisa para comer. Encontrei lá uns novos holandeses que estavam lá a viajar também. Eles disseram: a gente viu-te a passar à tarde, tu ias nas calmas, porquê que não disseste nada? Nós dámos de boleia. E eu, olha, foi. Não, Pois, olha, pensei eu, se tivesse despachado mais um bocadinho, eu tinha conseguido, se calhar, ir com
neozelandeses porreiros. Até Mas se calhar se tivesses apanhado boleia deles, não tinhas não tinha esta experiência. salvo a situação. Não tinhas salvo a situação, não tinhas salvado a situação. Aqui a Sim, se estes calhar outros, tiveste essa família tinha lá ficado e tinham lá ficado presos durante a noite e sem roupas, sem água, sem comida. Ia ser um pouco difícil para eles. ok, conseguiste salvar. Mas olha, ainda temos ainda temos uns minutos. Já agora, pá, podemos aproveitar e conta-nos a tua história do Tibete, que é bastante sui generis. Tu deste por ti ali na zona não oficial do Tibete, né? Mas uma zona onde Sim. há pessoas de etnia tibetana. E como Sim, é que foste lá parar? bem, eles agora reduziram a região do Tibete, basicamente. Eu sabia que não podia entrar no Tibete porque tinha que ter uma permissão especial, mas eu pensei, bem, vou tentar na mesma porque já vi pessoal que conseguiu passar por uma daquelas pontes. E assim fiz. Pus-me de Chengdu, pus-me à boleia para o Tibete e o primeiro sítio onde parei foi Litang. Basicamente a população é maioritariamente tibetana. Quando ia a sair da cidade, os tipos que me deram a boleia disseram: tens que parar ali, que havia umas águas termais, umas termas ao pé do rio. E eu parei, havia um ambarguito ao lado da estrada e assim ao pé do rio, o rio ficava logo em baixo, vi uma piscina, mas ali estava uma data de pessoas, incluindo um monge. Estava ali o pessoal todo, com as motas, estava ali tudo parado. E eu pensei, bem, o que é que eu faço? Cumprimentei-os e comecei a descer aquela rampazinha para ir para as águas termais, que eu vi aquilo ao fundo, ao pé do rio. Quando me aproximo, vejo um casal desnudado dentro das termas. E o que é que eu faço? O que é que eu faço? Bem, pensei, olha para trás, vejo o monge olhar para mim, assim, ele e o pessoal todo olhar para mim, bem, se calhar é melhor deixar aquele casal no seu momento romântico e esperar um bocadinho ao pé do pessoal bem em cima, até que eles saiam assim. Volto para cima, sento-me lá e entretanto começamos a falar e um dos tipos das motas, eram para aí 2 ou 3 irmãos, e convidam-me para ir com eles. Bem, eu como não tinha nenhum sítio para ficar especificamente, ali não há muitos couchsurfers, não há nada, aceitei, fui com eles na moto, lá vamos nós, no meio do monte, e chegamos lá ao meio do monte, a um sítio assim, não tem árvores nenhumas e havia iaques a pastar por todo lado. E basicamente eles eram nómadas, viviam numa tenda gigante, não era nenhum yurte, era uma tenda assim, tipo, um bocado mais reles, vamos dizer assim. E tinham os iacos todos a pastar por lá à volta. E eu Para quem não sabe, os fui iacos dentro é da tipo tenda uma vaca de lá, não é? Para quem não sabe. com muito pelo e cornos. Já. E que tem o leite deles é muito bom, o iogurte é espetacular. E basicamente eu pus a minha tenda ao lado, decidi ficar ali com eles porque tinha lá a avó, o avô e tinha lá 2 ou 3 tendas. E pronto. Eu pus a minha tenda ao lado, mas fui ajudá-los a pôr os iaques de volta ao pé da tenda, que eles prendem tipo os iaques no chão com uma corda, porque ali não há árvores, não sei, cortaram as árvores todas e é só pasto, basicamente. E entretanto, depois convidam para ir jantar com eles e primeiro comemos noodles, tipo pasta, mas não tinham garfos, então comemos com um ramo de árvore. Foi a primeira vez que eu comi com um ramo de árvore. E depois, a sobremesa, iogurte de iaque. Só que quando eu vou pegar aquilo estava cheio de pelos de. Eu vi o pessoal todo à minha volta, tudo a comer daquilo como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Bem, comecei a tirar um pelo, 2 pelos, mas bem, tive que comer aquilo e a verdade é que era muito bom. Foi pelos e tudo. Entretanto, antes disso, quando estávamos à espera de que a mãe deles preparasse o jantar, já agora para dizer que, como ali não há árvores, então eles queimavam, basicamente secavam a merda do iaque, dos iaques, e secavam aquilo e faziam o fogo com aquilo. Entretanto, os putos estavam ali todos à minha volta,
aí começam-me a mostrar umas fotografias no telemóvel e começam-me a mostrar um filme porno. E eu, como estava a mãe deles ali ao lado a cozinhar, bem, eu achei aquilo já um bocado estranho. Entretanto, depois do jantar, eu vou para a minha tenda, eles vêm até cá fora e eles começam a fazer uns convites estranhos para. Como é que é de explicar isto sem. Começam a Podes fazer uns ver as convites neiras, estranhos quiser. para confraternizar com os iaques. Acredito que se Confraternizar calhar com é isso. eles. E eu, recusei, claro. E vou para a minha tenda e a verdade é que, passado uns momentos, depois de estar na minha tenda, começo a ouvir uns barulhos um bocado estranhos. E. e pronto. E era a confraternização a acontecer. A confraternização com os iaques, eu acredito que ali, como não há muitas mulheres para socializarem, pronto. É vida de pastor. Olha, Marco, muito obrigado. Dizem ao pessoal onde é que pode Fiquei um seguir. bocado Em, desligado. em farfareast.wordpress.com. Sim. O farfareast.wordpress.com para quem quiser seguir o resto das aventuras do Marco, e são muitas, como deu a perceber, numa viagem de 2 anos e 3 meses. Quanto à Metamorfose, se quiserem apoiar a Metamorfose, podem fazê-lo em patreon.com/metamorfoseambulante. Podem começar com uns míseros $2 por mês. Podem seguir as minhas próprias aventuras em Pedro on the Road, no Instagram, ou comprar os meus livros. Temos aqui este. Temos viagens na Ásia, na América Central e em África. Podem comprá-los em daquiali.com. Vemo-nos para a semana e, Marco, obrigado por teres vindo. Vemo-nos para a próxima. Obrigado, eu.